Baruch atah Adonai. Neste vídeo eu quero falar sobre o que o Eterno coloca sobre a beleza. Será que o Eterno ama as coisas belas? E o que é belo para o Eterno? Quero começar lendo uma passagem que nós encontramos logo no princípio, na criação, que nos fala assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que tudo era muito bom. Sim. Logo depois nós vemos também em Gênesis ainda 2:9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós podemos ver aqui usada a palavra bom. Tudo que Deus criou era muito bom. A palavra bom no hebraico significa, ela vem da palavra bet et el zah, que significa lugar onde Deus brilha. Sim, bet el zah, lugar onde Deus brilha. Então a criação, como o Eterno diz que tudo era bom, é o lugar onde Deus brilha. Nós podemos perceber isso através do Salmo 19 também, que nos mostra e glorifica o Eterno através da criação que ele fez, do universo, da natureza. Mas o homem também foi criado. E o homem também deve refletir essa beleza do Eterno. Como que nós podemos refletir o belo que o Eterno espera de nós? Como que a nossa vida deve ser? Qual a beleza? Como que nós adquirimos e alcançamos esta beleza que é agradável à vista das pessoas? A nossa vida só terá sentido se realmente o Eterno fizer parte dela. Somente assim nós poderemos refletir o belo. Por isso que nós sabemos que o homem, quando ele rejeitou ao Eterno, logo no princípio também, por Adão e Eva, né? Ele perdeu esta capacidade de refletir a glória do Eterno, o que não aconteceu com o restante da natureza, que continua refletindo a glória do Eterno, embora tenha sofrido consequências devido à queda do homem. Sim, a natureza sofreu, mas ela ainda continua refletindo a glória do Eterno. Mas o homem perdeu esta capacidade. Perdeu. E ele só pode voltar a ter esta capacidade se o Eterno voltar a fazer parte da sua vida. Então ele poderá novamente ser o lugar onde Deus brilha. A verdadeira beleza está então aonde? Nós vemos que Deus proporcionou tudo de belo para o homem enxergar, ver através dos seus olhos. Mas o homem era belo, mas ele perdeu esta beleza. E agora ele precisa adquirir novamente, ele precisa buscar novamente esta beleza. E como que nós podemos buscar esta beleza? E o que o Eterno espera de nós? Nós podemos ver o que o Eterno quer de nós. Em 1 Crônicas 16, de 27 a 29, eu quero ler. Em sua presença estão honra e majestade. Na presença de quem? Do Eterno. Em seu lugar, força e regozijo. Deem a Adonai o que lhe é devido. O que nós devemos dar a Adonai? O que lhe é devido. Mas o que é devido a Adonai? Deem a ele glória e força. Deem a Adonai a glória devida ao seu nome. A glória ao seu nome.
Você glorifica o Eterno por tudo que você tem, pelo que você é, pelo que você conquista. Tragam uma oferta e entrem na sua presença. Adorem Adonai em esplendor e trajes santos. Tragam a Adonai uma oferta. Qual é essa oferta? Será que é dinheiro? É ouro? É riquezas? É prata? Não. Não é essa oferta que o Eterno pede e pede de nós, mas sim umas vestes, trajes santos. Quais são os trajes santos que nós devemos vestir? Provérbios 31, 25 diz o seguinte: a mulher, aqui esse Provérbios aqui, ele fala sobre a beleza da mulher. A mulher mais bela, ela resplandece através dela o quê? Força e dignidade. Ela tem isso no seu caráter. É um caráter entregue, trabalhado, moldado de acordo com aquilo que o Eterno espera de cada um de nós. Sim, uma pessoa que reflete a glória da beleza do Eterno, ela vai ter caráter, ela vai ter dignidade, ela vai ter força, domínio próprio. Podemos ver um dos dons do Espírito é domínio próprio. Nós só podemos ter esse dom se nós exercermos com força domínio sobre a nossa carne, o nosso corpo. Sim. Nós podemos ver Ruth. Ruth, ela tinha a oportunidade de continuar nas coisas boas da sua cidade, da sua família, mas ela escolheu sofrer, partir junto com sua sogra. E ela foi declarada uma mulher virtuosa por isso. Não por causa de sua aparência, mas sim pelo seu caráter, pela sua dignidade, pela sua força. Nós podemos ver, daí ao mesmo tempo nós vemos Yeshua, que é descrito em Isaías. Em Isaías nós podemos ver Yeshua descrito como um homem belo. Será? Fala o seguinte quando fala de Yeshua: pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. Aparência física que está falando. O povo desprezou e evitou. Ele era um homem de dores, que conhece bem a enfermidade. Eu estava pensando sobre isso e me veio à mente um outro homem que ele tinha toda a glória também. E quanto ele tinha glória, ele tinha amigos, tinham pessoas, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu a aparência. Ele ficou um homem totalmente cheio de chagas. E então as pessoas se afastaram dele. Os seus amigos o condenaram. O Eterno se revelando. E após ele passar por esse sofrimento todo, ele retorna à sua glória antiga. Ele recebe tudo em dobro. Eu estou falando de quem? De Jó. Jó passou por esta situação. Nós podemos ver Yeshua também. Yeshua estava com o Eterno na glória. Ele era um homem, ele foi retirado da sua glória e colocado neste mundo, sendo um homem de dores, um homem que ninguém
valorizava pela sua aparência, mas após ele passar pelo sofrimento, o Eterno fala que diante dele se dobrará todo o joelho, e ele está sentado hoje à destra do Pai Todo-Poderoso, à destra de Adonai. Ele conquistou isso pelo sofrimento, por uma vida consagrada em obediência ao Eterno. Sim. Como é a sua vida? Você tem buscado o quê? O que você tem buscado? Deus olha para você e ele vê que beleza. A beleza exterior se sobrepõe à beleza interior em sua vida? Ou é o contrário? Deus olha para o coração de uma pessoa e não para a sua aparência. Os homens olham para a aparência. Os homens não têm esta capacidade de olhar para o interior. Como que nós podemos conhecer alguém pelo interior? Pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu comportamento. Assim nós conhecemos o interior de uma pessoa, se é belo ou não. O Eterno olha para este lado e não para o lado exterior, que o homem valoriza tanto. E não é errado valorizar, não é errado valorizar o exterior, desde que a nossa força só esteja voltada para isso. Porque a nossa força deve estar voltada para a beleza interior. Adonai aprecia o belo, por isso que ele criou tudo belo. Mas não confundamos a verdadeira beleza. Ela é interior no ser humano, sim, porque o ser humano perdeu esta beleza e ele precisa readquirir esta beleza através da ação do Ruach HaKodesh na sua vida, sim. Esta beleza precisa ser readquirida. A beleza física não é ruim, não. Agora, se a beleza física te faz pecar, te faz errar, ou para buscá-la você comete algo errado, é necessário algo na sua vida ainda. É necessário que Yeshua passe a habitar em você. É necessário que você obtenha a salvação por meio de Yeshua, para que então o seu interior possa começar a ser remodelado, para voltar à glória que ele tinha no princípio, a beleza interior. Sim. Qual é a natureza da verdadeira beleza? A verdadeira beleza nos diz o seguinte, em Mateus 6, 28, 29, nos diz que por que nós nos preocupamos com o nosso exterior, com vestes físicas? Adonai dá aos lírios do campo, às flores do campo, uma beleza que nenhum ser humano ainda conseguiu. Assim também o Eterno reveste aquele que busca a verdadeira beleza interior. Ele vai revestir esta pessoa de uma beleza exterior também. Sim, esta beleza será vista pelas pessoas. Agora, quando nós só buscamos a beleza exterior, a aparência, agradar o ser humano, muitas vezes nós nos tornamos como nos diz Mateus 23, 27 e 28, a respeito de escribas e fariseus, alguns homens da lei, não todos. Nós vemos, Yeshua era fariseu, mas ele fala daqueles hipócritas que estão no meio do povo de Deus, que dizem servir ao Eterno pela palavra, mas as suas atitudes não condizem com isso. Então, Yeshua os chama de hipócritas, paredes caiadas, sepulcros. Será
que a nossa fala condiz com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas ações? Se não condiz, somos aquilo que Yeshua condenou naqueles homens que estudavam a palavra, conheciam a palavra, mas não viviam de acordo. Falavam dela, mas não viviam o que eles mesmos pregavam, eles mesmos ensinavam. Temos que ensinar e viver. Às vezes não é preciso ensinar nem falar, é simplesmente viver aquilo que o Eterno nos ensina, e assim seremos realmente a beleza, o belo, o lugar aonde o Eterno brilha. Daí seremos realmente o lugar onde o Eterno brilha. Se nós vivermos de acordo com Yeshua que vive em nós, com que Ele nos orienta através do seu Ruach HaKodesh, do seu Espírito Santo. Nós podemos ver também que, como que pode ser feito isso? Nós vemos isso em Gálatas. Gálatas nos fala exatamente desse revestimento que nós podemos receber do Eterno. Nos fala em Gálatas 3, 26, 27, nos fala isso. Quero ler para vocês aqui agora. Gálatas nos fala exatamente isso. 26, 3, 26, 27 nos diz o seguinte: porque em união com o Messias, todos vocês são filhos de Deus por meio dessa fidelidade decorrente da confiança, da fé em Yeshua, recebendo-o. Ele bate a sua porta, você o recebe. Sim, quando você o recebe, tantos de vocês quantos foram imersos no Messias, imersos quer dizer o quê? Nós nos apropriarmos dos seus ensinos, da sua palavra que ele viveu e que ele ensina a nós. Então, sim, do Messias se revestirão. Sim, você se revestiu já do Messias, então você é o lugar que brilha. Sim, o lugar que brilha para Adonai. Isso é beleza. A palavra nos mostra claramente aqui que todo aquele que recebe a Yeshua e se reveste dele, busca na sua palavra o conhecimento e viver de acordo com a sua orientação, guiado pelo Ruach HaKodesh, ele passa a resplandecer esta beleza que o Eterno quer ver em mim e em você. Sim. Nós podemos ver também qual a beleza que realmente é. Quero ler aqui 2 Coríntios também. 2 Coríntios 4, 16 a 18 nos diz o seguinte. 2 Coríntios 4, 16 a 18 nos diz o seguinte: esta é a razão de não nos desencorajarmos, ainda que o eu exterior, minha aparência, esteja destinado à decomposição. Geralmente eu brinco, que nós, para que dar tanto valor para essa aparência aqui, que um dia vai se decompor, vai ser comida de minhoca, como eu brinco às vezes com meus alunos. E às vezes a gente dá tanto valor a esta aparência, é por causa dessa aparência que existe o preconceito, o bullying, várias coisas que o homem pratica, se tornando feio por dentro, não brilhando, não mostrando a beleza do Eterno em nós, sim. Mas
o eu interior é renovado todos os dias. Nossas dificuldades leves e transitórias alcançam para nós a glória eterna e seu peso é indescritível. Sim, o que vai nos mostrar, o que vai nos tornar belo? Às vezes as nossas dificuldades fazem com que nós possamos nos tornar mais belo, é o eterno trabalhando em nossa vida para tirar aquela sujeira, aquilo que não está refletindo a glória do eterno. Sim. Qual é a beleza transitória e qual é a beleza permanente? Qual é a beleza que você mais busca alcançar, conquistar? Como devemos nos adornar? De que beleza nós devemos nos adornar? A beleza física nós buscamos e devemos buscar uma aparência, mas será que ela é a mais importante? E a beleza espiritual? Nos diz em 1 Timóteo, quero ler mais uma passagem de 1 Timóteo, qual é a beleza e como deve ser a beleza que nós devemos refletir na nossa vida. Em 1 Timóteo 2, 9 e 10 nos diz o seguinte: da mesma forma, as mulheres, ao orar, devem se vestir com modéstia, discrição e de modo respeitável, não com penteados elaborados e joias de ouro, pérolas ou roupas caras. Em vez disso, elas devem se adornar com o que é adequado para mulheres que afirmam adorar a Deus, ou seja, boas obras. Não é só para a mulher essa beleza, para o homem também. Ele deve se adornar não de vestimenta somente, não é proibido isso, mas esse não deve ser o fim único para a nossa vida. Nos diz o quê? Modestamente. Não queira ser mais do que os outros. Às vezes nós queremos, através de vestimentas, joias e outras coisas, quando o objetivo é nos mostrarmos ou querermos ser superior a outro, nós estamos usando isso de uma maneira errada. Por isso que a nossa veste, o que nós nos vestimos, nos adorna, esse corpo deve ser modesto, com decência e decoro, que a nossa aparência não venha fazer outro pecar, outro cair no erro, outro cair em tentação. Isto é com decência e decoro. Com boas ações, essa deve ser a nossa aparência. As boas ações. Como que você... Ser bonito não é pecado. Não significa que sejamos mais justos ou favorecidos por Deus se somos mais belos ou não. Isso é simplesmente uma coisa genética, que você herda os genes dos teus pais, a tua aparência. Então, mas não é essa o final disso. Fomos criados com e para um propósito. Muitas vezes, o que é? As boas ações, que nem eu falei aqui, como devemos nos adornar? Às vezes nós gastamos todo o nosso esforço, o dinheiro do nosso trabalho, para aparecer, para aparentar algo que muitas vezes nem somos. Queremos mostrar mais do que somos e esquecemos de usar esses mesmos recursos para boas ações. Os recursos que o Eterno nos proporciona às nossas mãos. Por isso que não é a beleza, não é a riqueza, não é mal.
ela não é má em si. Agora, o propósito dela, que nós aplicamos, por que nós buscamos e por que nós a queremos, aí está o erro. Então, não existe erro em ser belo, em buscar a beleza exterior. Mas, se ela tem um propósito mau, ela se torna má. Se a minha beleza exterior é para eu querer ser melhor do que outro, ou por orgulho, por vaidade, eu estou deixando de brilhar, de ser um lugar aonde Adonai brilha. Sim. Nós podemos ver, eu quero ler ainda aqui, ó. Nós fomos criados, muitas vezes a gente quer se comparar, nós fomos criados não para querermos ser melhor do que um, do que outro. Geralmente, às vezes, as pessoas querem beleza por causa de comparações. Se comparar a um, ao outro, querendo ser melhor um do que outro. E a palavra nos afirma em 2 Coríntios 10, eu quero ler, dá para ler todo o capítulo, mas eu vou ler 3 versículos somente aqui, para você entender aonde é que nós devemos colocar a prioridade. Não ousamos nos comparar com as pessoas que recomendam a si mesmas. Quantas vezes nós nos colocamos, olha, mas eu sou, eu. Não. O Eterno me deu este corpo, não é meu. Ele me deu para mim habitar. Durante um curto espaço, o Eterno me deu um trabalho. Pela graça dele. Ele me concede saúde para mim poder trabalhar, para mim poder falar, para mim poder fazer as coisas. É Ele que nos concede. E agora nós muitas vezes achamos de nos comparar com outros. O versículo 17 e 18 ainda nos fala: portanto, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se por causa de Adonai. Sim, orgulhe por causa de Adonai. Eu me alegro por Yeshua ser o meu Salvador. Eu me alegro por Yeshua estar comigo. E eu me entristeço quando eu deixo de escutar o Ruach HaKodesh. Quando eu entristeço o Ruach HaKodesh por meio de atitudes, por vaidades, por palavras. Sim, pois quem elogia a si mesmo não é digno de aprovação, mas sim quem o Senhor recomenda. É você que se recomenda ou é o Eterno que te recomenda? O Eterno tem que ir à frente. O Eterno tem que brilhar em ti e não você. Porque nós somos o quê? Nós somos exatamente aquele corpo que vai se decompor. Mas é pela graça e glória do Eterno e pela sua misericórdia que Ele fez todo o sacrifício e nos deu a oportunidade de nós recebermos a Ele, para que Ele sim possa brilhar em nós. Sim, é este o verdadeiro brilho, é esta verdadeira beleza que deve resplandecer em nossas vidas. Nós podemos ver que o Eterno tem um propósito independente da sua aparência, do seu corpo. Muitas vezes tão valorizado. Nós fomos criados com e para um propósito, cada um de nós, independente da sua aparência física. Nós podemos ver Lia, irmã de Raquel. Raquel era bem mais bela. Lia aparentemente não tinha uma beleza exterior tão visível, mas a sua beleza interior era maior. E essa beleza o Eterno contemplou. E é nesta beleza que o Eterno resolveu conceder a ela a graça de ela gerar a Judá.
e de Judá vir a descender, ser o ascendente de Yeshua. Lia foi elogiada não por homens, foi recomendada pelo Eterno. Como nós vimos agora no versículo que nós acabamos de ler, que, pois quem elogia a si mesmo não é digno de aprovação, mas sim quem o Senhor recomenda. E o Senhor recomendou a Lia. Ela foi recomendada pelo Eterno. É a ela que Deus concedeu a graça de gerar pelo menos metade das tribos de Israel. Foi ela que gerou. Ela gerou 6 filhos das 12 tribos. Para as outras 3, cada uma delas gerou 2. Ela teve uma bênção tripla, além de ser ela a genitora de Judá, que foi desse filho dela, vem a linhagem da onde nós temos Yeshua. Sim, Deus usa as pessoas independentemente da sua aparência. É por meio de nossas fraquezas que muitas vezes nós podemos glorificar ao Eterno. É nas nossas fraquezas. É como o apóstolo Paulo, Shaul, fala. É quando sou fraco é que Adonai é forte em mim. Você se gloria nas tuas fraquezas? É nelas que o Eterno é glorificado, sim. Quando nós estamos doentes, com problemas, ali nós glorificamos o Eterno. Através das nossas atitudes, da nossa fé, nós podemos glorificar o Eterno. A nossa fé, a nossa atitude diante de adversidades é que glorifica o Eterno. Porque as pessoas veem como você age quando você passa por dificuldades. O Eterno vê, as pessoas veem, e ali o Eterno é glorificado. E as pessoas olham para você e falam, olha, eu quero ser como esta pessoa aqui. Olha a dificuldade que ela passa. Olha os problemas que ela possui. Mas isso só faz ela brilhar mais, porque ela tem fé e confiança naquele que resgatou a ela. Ela tem confiança em Adonai. Ela recebeu Yeshua e ela é forte, porque a sua força não vem de homens, não vem de coisas materiais, mas vem da presença do Eterno na sua vida. Sim, essa é uma pessoa que é um lugar aonde o Eterno pode brilhar. Sim. Procurar ser belo esteticamente não é errado. Assim como trabalhar para conseguir dinheiro e riqueza não é errado. O erro ocorre se a minha motivação para isso é errada, como já falamos. Se a minha motivação para me tornar bela exteriormente é por orgulho, por soberba, para obter controle, para pisar em alguém, abusar de alguém, sim, daí essa beleza não vai estar agradando, a beleza exterior também não vai estar agradando. Mas o Eterno concede beleza. Nós podemos ver, quero mostrar alguns exemplos na palavra de pessoas belas que a sua atitude, a sua motivação é que fez com que houvesse queda ou com que essa pessoa realmente resplandecesse, se tornasse um lugar onde é que Adonai brilhava. Primeiro exemplo, queremos ver o quê? Lúcifer, Satanás, era o mais belo dos anjos, mas a sua beleza, o seu orgulho,
foi a consequência da sua queda. Jezabel, outra mulher bela. A palavra nos diz que ela era bela, mas o seu orgulho, orgulhosa, sedenta de poder, ela buscava a beleza era um fim para ela alcançar poder, para ela se orgulhar, para ela tentar destruir aquilo que vinha do eterno. E isso foi a consequência, como consequência na sua vida, a sua queda total. Sim, nós podemos ver agora Esther, uma mulher bela também, mas humilde, serva. E ela realmente pôde ser um vaso nas mãos do Eterno, um vaso que brilhou e que brilha até hoje como exemplo para nós. Nós temos Abigail, também bela, humilde, mas humilde, serva. Ela não colocava a sua aparência em primeiro lugar. Nós podemos ver o exemplo também do rei Saul. Saul era o homem mais belo, o homem mais alto, mais imponente, mas a sua beleza não adiantou de nada. Porque o seu orgulho, a sua soberba em querer tomar, em querer fazer aquilo que não lhe foi concedido pelo Eterno, querer ser mais do que era, é que proporcionou a sua queda. O Eterno não nos proíbe de sermos belos. Ele gosta que nós sejamos, mas que isso não venha a ser motivo de soberba, de orgulho, ou de nos acharmos melhor, ou querermos tomar para nós algo que não nos é cabível. Foi o que aconteceu com Saul. Ele quis fazer algo que pertencia, que era algo que o profeta Samuel teria que fazer, mas ele, pela sua imponência, por se sentir superior, achou: eu posso fazer isso também. E não escutou a voz do Eterno. Não. Deus criou todas as coisas belas para que apreciássemos e percebêssemos a glória e o esplendor e a majestade dele. Sim, todas as coisas, inclusive o ser humano, deve resplandecer a glória do Eterno e não a sua própria glória. Eu sou, não, o Eterno é em mim. Jesus, como nós falamos, Yeshua, fala exatamente isso também. Yeshua, na sua aparência, ele não era belo, como Lia, mas as pessoas, ao chegarem à sua presença, nenhuma delas conseguia ficar impassível. É transformada qualquer um de nós que nos aproximamos de Yeshua. Só podemos ter uma decisão: ou nos afastarmos porque o brilho dele é tão imenso, ou deixar que o seu brilho possa limpar e que possa se transformar em nós um brilho também em nossas vidas. Sim, ele foi um homem que não tinha aparência bela, mas que o seu interior era o mais belo ser que já pisou na terra. Sim. Agora, aquele que é belo só exteriormente. A palavra também diz em Provérbios 11, 22, como joia de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher, é o homem também, formoso, mas que se aparta da razão, que não tem nada dentro de si. Sim, o que é belo e valorizado por Deus no homem? O que Deus valoriza no ser humano? Deus valorizou a fé de Abraão, a mansidão de Moisés,
a humildade e a dependência de Deus do rei Davi. Sim, ele teve Maria. Qual a beleza que Deus viu em Maria? A sede de escutar, de aprender de Yeshua. E o próprio Yeshua fala, ela escolheu a melhor parte. Sim, nós podemos ver o que é se entregar a Yeshua. É querer escutar a sua palavra, aprender dele e entregar o melhor para ele como ela entregou, quebrando o perfume e passando em seus pés. A nossa riqueza que nós adquirimos pela graça do Eterno também deve ser algo a ser ofertado. O melhor para o Eterno, sempre, sempre. Nós podemos ver a perseverança de Jó também. É uma das coisas que o tornou belo. Ele perseverou nos momentos mais difíceis que ele passou. Ele perseverou. Ele não voltou as costas para o Eterno, mas ele continuou dependendo e sabendo que todas as coisas que nos acontecem nos são dadas pelo Eterno e ele tem um propósito. E se nós superarmos, se nós aprendermos a depender, a nossa glória também será como a glória de Jó. A segunda glória é maior do que a primeira. Assim aconteceu com Jó. Sim. Nós podemos ver a beleza que Deus busca em nós, a coragem dos 3 amigos de Daniel, a obediência de Naamã, de se banhar no rio. Sim, a piedade de Dorcas. Esta é a beleza que o Eterno espera ver em nós. É essas as características que tornam uma mulher ou um homem belo. São estas as características que realmente permanecerão. Eu quero, quase concluindo, falar um pouquinho o que é a beleza falsa. Eu digo que é uma beleza falsa porque, como nós lemos já, ela é uma beleza que vai se decompor. A beleza falsa, a beleza física, ela é murcha, pois eles dentre em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, nos diz Salmo 37:2, 39:1. A beleza murcha, morre, como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam, nos diz Salmo 49:14, 49:15. É uma beleza que se decomporá, desaparecerá. É vaidosa, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Mas a enganosa e vã é a formosura. A beleza é temer ao Senhor. A beleza falsa, física, é perigosa. Como joia, como nós já lemos, como joia de ouro em focinho de porco. Assim a mulher formosa que não tem descrição, que não tem nada dentro. Se ela é bela por fora e bela por dentro, maravilha, é isso que o Eterno espera de nós, sermos belos exteriormente e belos principalmente interiormente. A beleza exterior muitas vezes pode ser até satânica. Sim, a palavra nos diz, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo da luz.
em algo belo. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão buscando a beleza exterior e esquecendo da beleza interior. Sim, a serpente era o mais belo dos animais. Sim, a palavra nos afirma, mas a sua beleza não tinha nada da beleza do eterno. A beleza verdadeira é como? É interna. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A beleza interior é visível, sim. Ai, mas vê pelos olhos? Vê. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Nos diz Provérbios 15, 13. A beleza interior é ativa, ela proporciona tudo aquilo que nós vimos nos exemplos de Esther, de Abraão, de Davi, de Dorcas, de Maria. Sim, ela é ativa. Sim, ela é divina. A beleza interior é divina. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Assim confirma a obra das nossas mãos. Nos diz Salmo 90, 16 e 17. Sim, as nossas obras, as nossas ações confirmam a presença de Adonai em nossa vida. É uma dádiva, essa beleza interior é uma dádiva do Eterno. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, nos diz Hebreus 2:7. Está falando de quem? Do ser humano. O Eterno nos deu tudo isso, fez-nos um pouco menor do que os anjos, e de honra e glória nos coroou e nos constituiu para que pudéssemos realizar boas obras. Sim, sim. Qual é a beleza que você tem? A beleza que fica ou a beleza que passa? Tem uma beleza que vai se decompor, tem a outra que permanecerá eternamente. A beleza que passa, nós começamos com 100% dela, a nossa beleza exterior. Sim, nós temos 100% dela no início da nossa vida, mas ela vai diminuindo com o decorrer da nossa vida. Agora, a beleza interior, a beleza que fica, a beleza que é eterna. Nós começamos, a partir da queda, nós começamos sem nada. Mas nós vamos começar a adquirir esta beleza. Em primeiro lugar, quando colocarmos Yeshua em nosso coração, o recebermos, então essa nossa beleza, de acordo, dependendo do nosso empenho, dependendo de escutarmos, de obedecermos a palavra do Eterno, ela começará gradativamente a crescer. Sim, a beleza que fica, a beleza que é eterna, nós começamos sem nada. E ela vai aumentando ou não. Ela pode não aumentar, porque se você pode dizer não também para a graça do Eterno, dizer não também para Yeshua, e assim tua beleza nunca vai, e beleza interior nunca vai começar a ser criada, a ser aumentada. Mas aquele que recebe Yeshua, sim, através do seu desempenho, através de sua busca, ele consegue aumentar essa beleza através de seu trabalho, de seu sacrifício,
de sua oração, de sua dedicação, esta beleza, ela passa a se tornar maior. Qual você coloca como prioridade em sua vida? Qual é a beleza que você coloca em prioridade na sua vida? Que você possa cuidar das duas, da sua beleza física e também da sua beleza espiritual, mas que a sua prioridade possa ser e que sempre seja a beleza espiritual, aquela que não vai se desvanecer com o tempo, mas que sim poderá crescer à medida que você segue adiante. Sim, eu quero terminar ainda lendo este versículo que nós já lemos. Esta é a razão de não nos desencorajarmos, ainda que o eu exterior esteja destinado à decomposição, à beleza física exterior. O eu interior, a beleza espiritual, é renovada todos os dias. Nossas dificuldades leves e transitórias alcançam para nós a glória eterna e seu peso é indescritível. É desta beleza que você receberá a sua coroa. É desta beleza interior, as tuas boas ações, as tuas atitudes, as tuas palavras, o teu viver possa brilhar e que realmente nós possamos buscar esta beleza, como nós vimos logo no início, que tudo que o Eterno criou era muito bom. E pelo hebraico diz o quê? Bet El Zá. Belo significa o quê? Lugar onde Deus brilha. Que a tua vida seja o lugar onde o Eterno possa brilhar, para que outras pessoas possam ver o seu brilho, a sua beleza, e assim alcançar juntamente conosco um dia estarmos na presença do Eterno. Sim, estarmos na presença do Eterno, como o Eterno nos mostrou na sua palavra, que se buscarmos a Ele, sim, se buscarmos a Ele, como nos diz em 1 Crônicas 16, 29, que possamos a nossa oferta, a nossa oferenda ao Eterno seja realmente esta beleza que o Eterno criou. O Eterno criou o ser humano belo e que ele possa buscar esta beleza, que o Eterno possa brilhar em ti. Esta é a verdadeira beleza, lugar onde Deus brilha. Que a tua vida seja o lugar onde Deus brilha. Que o Eterno nos abençoe. Amém, amém, amém.